Esta é uma réplica da edição de 1831 do Livro de Mormon. Quando este livro foi impresso pela primeira vez, ele gerou alguma oposição. Joseph Smith, é claro, afirmou que traduziu o Livro de Mormon a partir de um conjunto de antigas placas de ouro. O próprio livro afirma ser um registro antigo, escrito por vários profetas no antigo continente americano. Mas para os céticos das afirmações de Joseph Smith, tinha que haver outra explicação para como ele conseguiu escrever este livro de 588 páginas. Um dos primeiros críticos, Alexander Campbell, tinha tanta certeza disso que declarou: desde que o primeiro livro foi escrito na linguagem humana, nunca houve um livro tão claramente escrito por um único autor e tão certamente concebido por uma única mente quanto o Livro de Mormon. Parece simples, certo? Joseph Smith, o trapaceiro ignorante, escreveu o livro sozinho. Caso encerrado. Bem, não foi bem assim. Como o professor Daniel C. Peterson da Universidade Brigham Young observou, o fato é que o completamente ignorante Joe Smith realmente produziu um livro substancial e complexo. Além disso, tanto ele quanto seu livro ganharam um sólido e numeroso grupo de seguidores. Como isso poderia ser explicado? Como os críticos não conseguiam conciliar a imagem de um Joseph Smith iletrado simplesmente escrevendo o Livro de Mormon sozinho, buscaram outros que poderiam tê-lo feito para uma explicação alternativa plausível para a origem do Livro de Mormon. A primeira e mais popular contra-explicação ficou conhecida como a Teoria de Spalding-Rigdon. De acordo com esta teoria, Sidney Rigdon, um dos primeiros conversos à Igreja de Jesus Cristo Restaurada, teria secretamente roubado um manuscrito não publicado de um homem chamado Solomon Spalding e entregado a Joseph Smith, que então editou o manuscrito com suas próprias adições e publicou como o Livro de Mormon. Essa teoria era tão popular entre os críticos na época de Joseph Smith que praticamente se tornou a explicação cética padrão para as origens do Livro de Mormon durante décadas. No entanto, a teoria de Spalding acabou perdendo popularidade. Quando o manuscrito original de Spalding foi recuperado em 1884, viu-se que tinha pouca semelhança com o Livro de Mormon. Historiadores agora consideram a teoria de Spalding um assunto encerrado e não credível o suficiente para basear a teoria de uma obra literária. Então, se Joseph Smith não roubou o manuscrito de Solomon Spalding, de que outra maneira ele poderia ter escrito o Livro de Mormon? Por volta da virada do século XX, alguns estudiosos começaram a sugerir que Joseph derivou o conteúdo do Livro de Mormon de seu próprio ambiente. Um livro em particular, View of the Hebrews, por Ethan Smith, sem parentesco com Joseph Smith, tornou-se o candidato à fonte de plágio ou à influência de Joseph e havia sido publicado pela primeira vez em 1823. View of the Hebrews é essencialmente um argumento estendido que explica que nativos americanos modernos são descendentes das 10 tribos perdidas de Israel, que já era uma teoria popular no início do século XIX. Alguns autores argumentaram sobre paralelos entre o conteúdo do Livro de Mormon e o View of the Hebrews, que dizem serem sinais de plágio. Assim como a teoria de Spalding, no entanto, existem várias inconsistências na teoria de que Joseph Smith plagiou o livro View of the Hebrews. Um fato é que não há evidências diretas de que Joseph Smith conhecia o conteúdo de View of the Hebrews na época da tradução do Livro de Mormon. Além disso, nenhum dos críticos contemporâneos de Joseph Smith considerava View of the Hebrews como uma fonte potencial de plágio, o que é estranho se os livros são tão obviamente semelhantes como alguns argumentaram. Isso indicaria que os supostos paralelos entre as duas fontes não são realmente tão óbvios como alguns sugeriram. Por fim, o próprio Joseph Smith, enquanto atuava como editor do jornal The Times and Seasons, republicou uma citação de View of the Hebrews como evidência da autenticidade do Livro de Mormon. Esse não é o tipo de comportamento que você esperaria de um trapaceiro astuto. Além de tudo isso, outros estudiosos apontaram diferenças estilísticas e conceituais significativas entre o Livro de Mormon e Views of the Hebrews. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias considera os paralelos entre os dois livros tão fracos e pouco ameaçadores que sua própria instituição de ensino, a Universidade Brigham Young, publicou uma edição de View of the Hebrews em 1996. Então, se Joseph não roubou o manuscrito de Solomon Spalding ou as ideias de Ethan Smith, quais outras explicações podem existir? Bem, nos últimos anos, uma nova teoria surgiu que possivelmente a Joseph Smith cresceu lendo um livro escolar chamado The Late War, de Gilbert J. Hunt,
O resto teve grande influência sobre sua escrita do Livro de Mormon. Publicado em 1816, The Late War era um relato da guerra entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha em 1812, e pretendia ser um livro didático para crianças em idade escolar. Para apoiar a ideia de que Joseph Smith se baseou neste livro para fabricar o Livro de Mormon, alguns autores apontaram paralelos entre os dois livros, incluindo mais de 100 frases raras que ligam o Livro de Mormon à Guerra de Independência dos Estados Unidos. Mas como as teorias de Solomon Spaulding e Ethan Smith? Essa explicação sofre de muitos problemas evidentes, como demonstrado por uma análise estatística recente. Semelhanças e paralelos linguísticos entre o Livro de Mormon e The Late War são mais facilmente explicáveis como uma imitação compartilhada da linguagem da Bíblia King James e não como dependência literária direta. Sobre isso, outros apontaram que muitas das semelhanças tipicamente listadas entre os dois livros são, na verdade, bastante fracas. Essas questões da teoria The Late War indicam que, muito provavelmente, ao invés do Livro de Mormon plagiar descaradamente o trabalho de Hunt, os dois livros surgiram lado a lado em uma cultura literária americana do início do século XIX. Aqueles que não acreditam nas afirmações de Joseph Smith, naturalmente encontrarão maneiras de explicar a origem milagrosa do Livro de Mormon. Mas vale a pena repetir o ponto levantado pelo apóstolo John A. Woodsoe em 1951. Os descrentes na história de Joseph Smith não conseguiram concordar em uma única explicação. Alguns escritores até acharam necessário mudar a explicação que propuseram inicialmente. Essa busca infrutífera e em constante mudança é por si só uma evidência da veracidade da própria história do profeta. Argumentos de que o Livro de Mormon foi derivado de algum outro livro do século XIX não explicam adequadamente suas características. Por exemplo, sua complexidade narrativa surpreendente, elegância literária, teologia profunda e características antigas autênticas. Além disso, esses argumentos não consideram as circunstâncias de seu surgimento, incluindo a rapidez de sua escrita, a falta de revisões e os testemunhos daqueles que manusearam as placas e viram o anjo. A força dessas evidências combinadas confirma que o Livro de Mormon difere de qualquer outra obra do século XIX e é, de fato, um texto antigo autêntico. Se alguém aí estiver curioso para ler o manuscrito de Solomon Spaulding, ou o View of the Hebrews, de Ethan Smith ou The Late War, poderá acessá-los gratuitamente no arquivo da Central das Escrituras nos links que estão na descrição.